como vocês bem sabem, nós estamos nesse mês estudando acerca do Evangelho de João e fazendo uma breve recapitulação. No capítulo 1 do Evangelho de João, nós entendemos o mecanismo, a maneira pela qual agora passa-se a pertencer à família de Deus. No versículo 12 a Escritura diz: os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. A todos quanto receberam e creram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: meu irmão, você é filho. Mas no capítulo 2, o que é que nós observamos? Nós observamos o primeiro milagre público, o primeiro milagre de Jesus, que é quando ele transforma água em vinho. E nós entendemos que a quantidade no que se refere a recursos, o valor dessa transformação de água em vinho é de 106.560.000 reais. E com isso nós chegamos à conclusão de que Deus se importa com os detalhes da nossa vida. Mas nos capítulos 3 e 4, o que é que nós observamos? Que Jesus se encontra com um dos principais dos judeus. E ele faz a declaração da frase ou do versículo mais famoso da Escritura: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas não pereça, mas tenha a vida eterna. E no capítulo 4 a gente enxerga uma mulher que já esteve em outros lugares, mas não há lugar melhor, na mesa do banquete, que já havia bebido de diversas águas, mas naquela ocasião bebe da água viva. E isso é poderoso. Mas no capítulo 5 nós enxergamos que Jesus se depara com um ambiente de religiosidade. E ele vem para propor ao povo um padrão superior ao padrão da religião. Uma perspectiva, uma configuração, um estilo de vida mais elevado do que a religião estava propondo ao povo. E a partir do versículo 1 até o 9, a Escritura diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Então, em primeiro lugar, o que nós observamos? Que Jesus levanta um diagnóstico contra a lei e começa a denunciá-la. Se há de concordar comigo, literalmente falando, que Jesus sabia que aquele indivíduo estava enfermo há muito tempo. Mas mesmo sabendo que aquele indivíduo jazia enfermo há muito tempo, Jesus pergunta para ele: o que é que você quer que eu te faça? Parece incoerente, desnecessário, mas aqui nós identificamos um primeiro sintoma, que a religião, ela estupidifica, a religião, ela cega as pessoas. Mas em segundo lugar, que o Senhor, ele não é como um homem qualquer, ele é um gentleman, ele está à porta e bate. É aquele que abre o seu coração, ele entra na sua vida e te faz um novo homem. Então Jesus nessa noite também nos faz uma pergunta: o que é que você quer que eu te faça?
Porque honestamente existem pessoas que semanalmente, aos domingos, participam de uma religião religiosa, mas alguns por sua vez participam de uma religião simplesmente para se descarregar, não de si mesmo, mas para se descarregar de Deus. Em qual sentido? Ele se vê tão obrigado, ele se vê tão culpado, ele se vê tão impotente, incapaz, que ele precisa ir a algum lugar para que ele faça a sua boa ação semanal, e nada melhor do que fazer no primeiro dia da semana. Então eu vou para a reunião do culto, para a celebração da igreja, para ver se de alguma maneira eu desvio a ira de Deus de mim. Mas uma outra coisa que nós podemos observar é que aquele homem, ele jazia enfermo há 38 anos, e esse número 38 não foi dito, colocado, mencionado por acaso. A gente percebe, eu fiz uma citação no momento aqui, Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 2, não precisa projetar, que o povo de Israel peregrinou 40 anos no deserto. E o Senhor mesmo no próprio texto diz, para humilhar, para provar, para saber o que estava no coração, se guardaria ou não os mandamentos. Mas esse número 40 na Bíblia fala de teste, fala de provação, mas em última análise, fala de desperdício. O povo de Israel demorou 40 anos, uma viagem que demoraria algumas semanas. Em outras palavras, o que a gente percebe? Eles desperdiçaram boa parte da vida fazendo aquilo que era banal e irrelevante. Esse homem, em outras palavras, ele estava desperdiçando a sua vida. A vida vivida baseada na religião nada mais é do que um desperdício. Mas biblicamente, por meio de uma exegese, o que é que nós podemos fazer a título de comparação? No capítulo 7 do Evangelho de Mateus, a Escritura diz sobre um público que era religioso também. Eles chegam diante de Deus se defendendo mais ou menos assim: Senhor, em Teu nome nós curamos enfermos, em Teu nome nós expelimos demônios, em Teu nome nós pregamos o Evangelho. Mas a gente vê uma declaração do próprio Cristo, e o que Jesus fala? Apartai-vos de mim. Por quê? Porque eu não os conheço. Então a religião, ela te afasta de Deus, a religião ela te distancia de Deus. A religião faz com que o rosto de Deus seja encoberto de nós. Longe de nós vivermos uma vida que é improdutiva, longe de nós vivermos uma vida só para constar. Nós queremos a presença, nós queremos nos alimentar. Existe uma mesa preparada para nós, existe um banquete que foi disponibilizado para nós. Mas uma outra coisa que nós observamos aqui é que só pode reinar no porvir quem se dispôs e quem está reinando no presente. O apóstolo Paulo fala aos romanos: muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em morte? Não, reinarão em vida, a saber, por intermédio de Cristo Jesus. Então só pode reinar no porvir quem está reinando no presente. A nossa vida no porvir nada mais é do que um reflexo da vida que nós vivemos no presente. Mas um outro ponto que nós observamos aqui é o seguinte: se há de convir comigo estudando, lendo a Escritura, que Jesus não faz muitos milagres no templo. A maior parte dos milagres que Jesus realiza são fora dele. Por quê? Porque muito provavelmente o povo, o ambiente templista religioso permeava aquele lugar. A palavra de Deus fala que o próprio Cristo disse: olha, esse povo me honra com os lábios, mas a verdade é que o coração deles já está distante. Então esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto é o seguinte: tem glória no tanque de Betesda. O anjo agita a água e pessoas são curadas. Mas onde é que Jesus está? Jesus
não estava no tanque de Betesda. Jesus estava numa festa. E a gente percebe que a vida cristã nada mais é do que isso. A vida cristã é uma verdadeira e uma genuína festa. A gente percebe em Lucas capítulo 15 que as 3 parábolas lá descritas concluem com festa, porque Deus nos chamou para viver uma festa. Deus nos chamou para viver uma vida de alegria. Mas tem pessoas que vivem uma vida sob uma mentalidade mendicante, miserável. Elas param e acham que o quão mais sofredora ou sofredoras elas forem, elas vão estar mais perto de Deus. Deus, Ele não quer simplesmente resolver os seus problemas. Se Ele quisesse resolver os seus problemas, e eu vou colocar como ilustração a questão financeira, Ele converteria os milionários da nossa cidade e faria com que eles distribuíssem os bens aos pobres. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, ele fala: ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, e entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tivesse o amor, se eu não tivesse uma vida de comunhão, uma vida em comunidade com aquele que é o amor, nada disso iria me aproveitar. Tem irmãos que viram para nós e falam assim: olha, pastor, eu parei de ir nas festas da minha família. Por que, mano, você parou de ir nas festas da sua família? Porque o povo lá é beberrão, o povo lá bebe. Então, a título de complemento, você não deveria nem ir no supermercado, porque lá eles vendem bebida alcoólica. E aonde eu quero chegar com isso? Deus nos chamou para viver uma festa. Jesus estava no meio, era desse tipo de gente. Ele não se assentava na roda deles, mas ele veio foi para salvar esse tipo de gente. Veio foi para salvar esse tipo de pessoas. Mas o terceiro ponto que nós observamos aqui é que esse milagre aconteceu no dia de sábado. E o sábado para o judeu era um dia de descanso. Em outras palavras, o que nós podemos observar à luz do diagnóstico de Jesus? Que a lei nunca te introduz ao descanso. A lei nunca pode te introduzir ao descanso. Você tem que estar lá, entra dia e sai dia, trabalhando, labutando. E existem certas coisas na nossa vida que nós só vamos receber se nós descansarmos. Quantos dos irmãos que aqui estão, ainda estão solteiros? Levanta a mão. Só esse, levanta a mão. Abaixa a mão aí. Brincadeira. Eu me lembro que durante um tempo da minha vida eu ficava doido para casar. Doido. E na época em que eu quis casar, eu tentei casar, foi um fiasco, não deu certo. Sabe como é que eu me casei? Eu descansei. Aí minha esposa me viu e não conseguiu resistir. Mas a recíproca é verdadeira. Eu só me casei quando eu descansei. Quantos de vocês aqui têm o desejo de prosperar? Levanta a mão. Tome cuidado ao interpretar a declaração que eu farei aqui. Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. E o problema é que existem pessoas que gastam a vida inteira querendo prosperar e nunca prosperam. Por quê? Porque elas não aprenderam como descansar em Deus. A palavra de Deus fala: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjear. Sabe por quê? Porque aos teus amados Ele dá enquanto dormem. Deixa eu falar o que eu vivo. Nós somos uma igreja que prega o que vive e vive o que prega. Chegou um tempo na minha vida que o Senhor falou: basta, acabou a escassez, agora eu quero que você desfrute de vida abundante. Sabe quando é que isso aconteceu? Quando eu descansei. As oportunidades vieram. As oportunidades de diversificar a renda, as oportunidades de empreender vieram quando eu descansei. Mas a Escritura prossegue dizendo aqui, João capítulo 5, versículos 11 e 12. Ao que ele lhes respondeu: ao mesmo que me curou me disse: toma o teu leite e anda. Perguntaram-lhe eles:
quem é o homem que te disse, toma o teu leite e anda? Aquele homem não soube responder quem era Jesus. Aquele homem não soube responder quem era Jesus. Ele estava tão preocupado com o problema, que no dia que Jesus veio, ele não soube perceber. E sabe o que eu sinto no meu coração? Existem muitas pessoas que elas estão tão preocupadas com o problema, que elas não conseguem reconhecer os outros milagres que Deus está fazendo na sua vida. Elas estão tão presas no problema, que não conseguem reconhecer as grandezas e as maravilhas de Deus nas demais áreas da sua vida. Mas eu quero te convidar a refletir. Às vezes a sua vida sentimental não está lá essas coisas, mas como está a sua vida financeira, como está a sua família? Eu tenho certeza que se você parar para observar, você vai encontrar motivo para se alegrar no Senhor. Mas no versículo 16, ele diz assim: e os judeus perseguiam Jesus. Por quê? Porque ele fazia essas coisas no sábado. Os religiosos, eles estão mais preocupados com o princípio do que com a vida. Os religiosos estão mais preocupados com os métodos, com o pragmatismo, do que com a vida. Existem pessoas que querem colocar Deus de volta dentro de uma caixa, mas deixa eu te dizer, Deus já saiu daquela caixa. Hoje Ele mora dentro de mim e você. Aonde eu quero chegar? Tem pessoas que falam, não, Deus se move assim, não se move assado. Então quer dizer que agora você tem os direitos autorais, você tem ali toda a sistemática, as métricas por meio das quais Deus trabalha. Hoje Deus tem que prestar contas para você sobre como Ele deve ou Ele pode se mover. Deixa eu te dizer que Jesus chega e Ele quebra a religião. Como que o povo era acostumado a ser curado lá? Tinha que entrar no tanque. Mas Ele não fala para o camarada entrar no tanque. Ele vira para ele, levanta, toma teu leite e anda. Uai, Jesus, não tem que entrar no tanque? Não, eu vim aqui mudar um paradigma. Eu vim aqui mudar uma maneira de se relacionar. Eu vim aqui para mudar uma maneira de se viver. Eu lembro que eu tinha um negócio que eu falava assim, ó, ninguém põe a mão na minha cabeça. Ninguém põe a mão na minha cabeça. É pastor ordenado, pode pôr, não é? Então não põe. Sério, estou sendo vulnerável com vocês aqui. E aí um dia eu tive uma experiência e deram uma direção lá. Agora as crianças vão orar pelos facilitadores que aqui estão. E vieram as crianças de 7, 8 anos, colocaram as mãos sobre minha cabeça. Sabe o que aconteceu? Elas começaram a fluir em palavra profética como eu nunca antes tinha visto na minha vida, contando os detalhes da minha vida. E agora eu vou falar algo para te chocar, porque tem pessoas que vêm aqui na nossa igreja, e me entenda, eu não estou falando para alfinetar, vem nos examinar. E chegam aqui e se deparam com um monte de molecote aqui. Essa igreja é a igreja de jovens, de meninos. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Um estudo norte-americano atesta, e eu não estou querendo dizer isso, mas presta atenção, eu estou usando como um gancho para uma aplicação. Um estudo norte-americano atesta o seguinte, que as igrejas que não trabalharem ao ponto de alcançar o mapa de mundo de um adolescente de 13 anos, elas não vão prevalecer ao futuro. Então não é uma questão sobre a minha idade, é algo que vai muito mais além do que eu, porque eu já tenho mais de 13 anos. Mas as igrejas que não entenderem como tocar a próxima geração, elas vão ficar paradas. E deixa eu te dizer, um adolescente de 13 anos, a cada 3 meses, muda de gosto. Eu não sei se você sabe, mas o conhecimento humano, ele dobra a cada 3 meses. As preferências, os gostos, os estilos variam. A religião quer engessar, quer dominar, quer controlar. Olha, me disseram isso recentemente, eu recebi uma palavra profética. Vieram e me disseram assim, olha Rodrigo, Deus está vindo com uma grande onda sobre Goiânia e sobre o Brasil. E em semanas, milhares de pessoas vão se converter. E aí ele prosseguiu dizendo o seguinte, só que as pessoas que estão querendo controlar vão ficar de fora, porque o mover de Deus para esses dias não é um mover de controle, mas é um mover de liberdade. Eu acredito nisso, Jesus vem para quebrar os paradigmas. Mas para concluir esse capítulo, o que nós observamos? Que João apresenta os 4 testemunhos que validam o ministério e a vida de Jesus. Versículo 32 do capítulo 5 diz assim, outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Estava falando de João Batista.
Versículo 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que meu Pai me confiou, para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. Versículo 39. Examinai as Escrituras, porque julgai nelas ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam a respeito de mim. Nós identificamos aqui 4 testemunhos. Em primeiro lugar, o testemunho de João Batista, o testemunho dos que vieram antes. Em segundo lugar, o testemunho do Pai e o testemunho das obras. E eu coloco as duas no mesmo pacote. E em terceiro lugar, em último lugar, o testemunho das Escrituras. Recentemente algumas pessoas me procuraram dizendo: pastor, eu quero estar com vocês, eu vou liderar uma comunidade de fé. E eu fiz uma pergunta a eles, eu falei: quem os levantou? Quem os estabeleceu? A palavra de Deus fala: reavives o dom de Deus que é em ti, o qual foi dado por mediante profecia e imposição de mãos do presbitério. Eu fiz uma pergunta: quem foi o presbitério que impôs as mãos sobre sua cabeça? Quem foi aquele que te estabeleceu? Porque tem muitas pessoas que se autodenominam líderes espirituais, mas se assim nós fizermos, nós estamos invalidando um princípio bíblico. Quem que te levantou? Mas em segundo lugar, a validação das obras e da unção de Deus está presente na sua vida. Quando você chega, vida flui, o poder se manifesta, vida é compartilhada. Mas por fim, as Escrituras, elas são o fundamento daquilo que vocês têm edificado. Deixa eu te dizer, a nossa igreja não é uma igreja baseada em anarquismo. Nós somos uma igreja fundamentada na palavra de Deus. O apóstolo Paulo mesmo diz: e se até mesmo um anjo vos anunciar outra coisa, que seja diferente do que eu estou propondo, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Então nós vemos, por fim desse capítulo, o testemunho de João, dos que vieram antes, o testemunho do Pai e das obras, da unção, da manifestação de poder, e por fim o testemunho das Escrituras. Mas no capítulo 6, o que nós observamos? A Escritura diz assim: depois dessas coisas atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão. Por quê? Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Esse é o primeiro milagre em larga escala que Jesus faz. E se nós pararmos para observar, em cada um dos capítulos do Evangelho de João tem um milagre. Na lei, os milagres eram escassos, mas na nova aliança, não na graça, mas na nova aliança, os milagres, eles são contínuos, eles são constantes. Então quero te dizer que Deus não tem um milagre só para um dia. Deus tem um milagre para você todos os dias. Existe suprimento de Deus para você todos os dias, em todas as áreas da sua vida. Mas deixa eu fazer uma pergunta: quem aqui já realizou, já bancou uma festa de casamento? Levanta a mão. Poucas pessoas. Quem aqui já realizou qualquer festa que seja? Levanta a mão. Me responde uma coisa: é barato organizar festa? Vamos falar aqui no caso da festa de casamento. Você coloca ali 300, 400 pessoas e olha lá. E por que é que você não convida mais gente? Porque você não é amigo de tantos? Não, é porque custa, e custa caro. Estou mentindo? Mas o que acontece? Jesus sobe para o monte, e o que ele faz? Ele faz uma festa. Quantas pessoas que ele convida? 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O que a palavra de Deus nos mostra? Essa foi a primeira multiplicação dos pães. Jesus não veio apenas para um grupo seleto. Jesus veio para que todos que nele encontrarem descanso possam herdar a vida eterna. Ele veio para salvar o mundo. A vontade dele é que todo homem seja salvo. A vontade dele é que todo homem seja salvo. E a questão da predestinação e eleição, isso é governo para outro dia. Mas a vontade dele é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas em primeiro lugar, a gente percebe que Jesus sai do mar
sai da praia e vai para o monte. A graça que nós pregamos não é uma graça barata, ela te tira da praia e te leva para o monte. Sabe por quê? Porque o monte fala de um lugar de intimidade. O monte fala de um lugar de entrega completa, de renúncia e de entrega completa. Nós não pregamos uma graça como uma válvula de escape, para que você viva uma vida passiva, uma vida negligente, mas nós pregamos uma graça para te mostrar, hoje você tem livre acesso à presença de Deus, hoje você pode chegar confiadamente ao trono da graça, hoje você não precisa de um intermediário, de alguém que te representa, o véu se rasgou, um caminho se abriu, hoje você pode desfrutar da comunhão com Deus. Mas em segundo lugar, o milagre só aconteceu da multiplicação dos pães e dos peixes, porque Jesus descansou. E por que é que Jesus descansou? A gente percebe que Jesus se assenta, e o assentar na Bíblia fala de descanso. Por que é que ele descansou? Porque a Páscoa já tinha sido celebrada. A Páscoa estava sendo celebrada. Por que é que eu e você podemos descansar? Porque a Páscoa já foi celebrada. Porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele morreu como propiciação dos nossos pecados. Vocês já perceberam que o diabo ele quer confundir tudo que é de Deus? No Natal ele propõe celebração ao Papai Noel, mas Natal não é coisa de Papai Noel, é coisa de Papai do céu. Na Páscoa ele propõe algo que está relacionado com o coelho, mas a Páscoa não tem nada a ver com o coelho. Páscoa é a Páscoa do Cordeiro. E é pelo fato do Cordeiro de Deus ter vindo e tirado o pecado do mundo que hoje eu e você também podemos descansar. Mas por fim, eu gostaria de ler um outro ponto do capítulo 6, versículo 31, a escritura diz assim: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus, um pouco mais adiante, ele fala: porque quem não comer da minha carne, quem não comer do meu sangue, esse não pode desfrutar de uma vida plena, de uma vida abundante. Sabe o que aconteceu? Muitas pessoas deixaram Jesus. Jesus estabeleceu aqui a métrica para ser discípulo. A gente falou numa outra ocasião sobre multidão, seguidor ocasional e discípulo. Jesus desce a régua do discipulado e fala: para ser meu discípulo, tem que se alimentar de mim. Para ser meu discípulo, tem que comer de mim. E aí o que acontece? Isso resulta no abandono de milhares de pessoas. Eles dizem assim: Senhor, duras são as tuas palavras, quem poderá suportá-las? Eu imagino como que essas pessoas, estando com os seus cadernos de pedidos, suas fichas de oração, e meio que as jogando de lado, falar: essas pessoas na verdade queriam se aproveitar, elas queriam escalar Jesus, no sentido de se aproveitar dos seus benefícios. Eu vou para Jesus porque Jesus me abençoa, eu vou para Jesus porque Ele multiplica pão, eu vou para Jesus porque Ele cura enfermo, eu vou para Jesus porque Ele faz milagres. E a gente percebe algo em específico aqui, que Jesus não se revela como carne, embora Ele tenha usado dessa analogia de comer da carne. A gente percebe que Jesus se revela como pão. Por quê? Porque a carne é o resultado da morte de um animal. Mas Jesus se revela como um pão, porque o pão não passa pelo processo da morte. Ele fala: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu não vim para vocês experimentarem de uma morte, eu vim para que vocês tivessem vida em abundância. Quando ele fala para os discípulos sobre isso, se vocês quiserem ir, podem ir também, mas o padrão é esse. Pedro responde: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Mas a gente observa o capítulo 7, e o pessoal da adoração pode vir. Todo pastor tem pelo menos 3, estou acabando, esse é o primeiro. Então estou acabando. Capítulo 7, versículos 37 e 38, a escritura diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas.
Jesus está apresentando algo. Vocês já estiveram em outros lugares, vocês já beberam de uma água, mas essa água, ela fez com que vocês tornassem a ter sede. Eu quero dar a vocês agora uma água que tira a sede de vocês. O pão, ele tem um aspecto peculiar. Por quê? Porque Jesus não faz as mesmas declarações que ele faz no que se refere à água. Quanto ao pão, o que Jesus fala? Eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem dele se alimenta. Versículo 57, a escritura diz assim, não precisa projetar, só os que eu ler. Obrigado. A escritura diz assim: assim como do Pai eu vivo, porque dele eu me alimento, aquele que se alimenta de mim, por mim viverá. É um aspecto individual, é um aspecto singular. No que se refere ao alimento do pão, o pão fala de uma necessidade. Você se alimenta todos os dias, você precisa comer todos os dias para que você sobreviva. Mas o pão traz uma outra conotação. Você não se alimenta simplesmente porque você é obrigado ou necessita. Você se alimenta porque você tem prazer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você come uma picanha só por obrigação? Arroz e feijão você come por obrigação, não é verdade? Ou por costume, ou por cultura. Mas a picanha você come com prazer. Inclusive, se alguém quiser me levar para comer uma picanha depois do culto, eu estou aberto. A picanha você come é por prazer, é com alegria. Jesus está falando, eu não vim só para saciar a sua fome, eu não vim só para te suprir e te alimentar, eu vim para que em mim você encontre prazer. Mas o aspecto desse prazer e desse alimento é individual. Deixa eu te dizer, existe algo que é só você e Deus que podem construir juntos. Existe um aspecto que é coletivo, mas existe um aspecto, em primeiro lugar, que é individual. É só você e Ele. Isso nós não podemos fazer. Mas no que se refere à água, Jesus traz um aspecto coletivo. Ele fala, se você tem sede, pode vir e beber. E daquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Existe um aspecto coletivo. Jesus fala, eu vou te dar água, eu vou saciar a sua sede, mas eu não vou apenas saciar a sua sede, você vai se tornar uma fonte para jorrar a eternidade, para jorrar para a vida eterna. O que isso quer dizer? Nós nos alimentamos do pão, mas nós também bebemos da água. E quando nós saímos daqui, qual é a nossa postura? Nós saímos distribuindo água para as pessoas que estão à nossa volta, no trabalho, em nossas casas, nos negócios. Eu quero profetizar que por onde quer que nós formos, por onde esse rio passar, tudo ele vai transformar, tudo ele vai mudar. O rio que flui de você não é de uma água como aquela que você bebe e torna a ter sede, mas ele é um rio de águas vivas. As pessoas que se achegam a você, elas são dessedentadas, elas são saciadas, elas são supridas. Mas no capítulo 8 nós enxergamos algo para concluir. Capítulo 8, versículo 7, a escritura diz assim: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. O que acontece? Uma mulher havia sido pega em flagrante adultério. Segundo a lei, pecados cometidos por ignorância, eles não eram passivos de morte. Você poderia apresentar um cordeiro como sacrifício no seu lugar, no aspecto de representação e substituição. Mas pecados cometidos de modo intencional, eles eram dignos de morte, eles eram passivos de morte, conforme Êxodo capítulo 20 nos mostra. O que estava acontecendo? Uma mulher havia sido pega em flagrante adultério. Se ela havia sido pega em flagrante adultério, imagino que deu nem a tempo dela vestir as roupas, foi meio que emendando e jogando ela no meio do povo. O que segundo a lei deveria acontecer? Ela deveria ser apedrejada até a morte. Mas a escritura diz que Jesus, ele abaixa, o povo está lá apontando o dedo, acusando a mulher, conforme a lei, com as pedras nas mãos.
A lei de Moisés, o decágono, foi escrito onde? Em tábuas de pedra. Eles estavam com as pedras para condená-las. Estavam com a lei para condená-las. A palavra de Deus nos mostra que Jesus abaixa no chão e começa a escrever no chão. O que ele estava escrevendo? A escritura não conta, mas Flávio Josefo diz que geralmente, que naquela região, o chão era batido e era uma região tomada por muitas pedras, permeada, preenchida de pedras. E ele começa a escrever no chão. Existem controvérsias quanto a isso, mas os estudiosos dizem que Jesus estava escrevendo a lei. Outros, por sua vez, dizem que Jesus estava tendo palavras de conhecimento e escrevendo os pecados daqueles que estavam para condenar a mulher. Mas ele vira e diz, João capítulo 8, versículo 9: mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu-lhe ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. A palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. A palavra diz no Evangelho, na verdade na carta de Paulo aos Romanos capítulo 3 versículo 23, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, não há um justo sequer, não há quem faça o bem, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém podia condenar aquela mulher, porque todos já haviam pecado, mas a Bíblia fala que existiu um que não conheceu o pecado. Ele era o único que podia condenar, ele era o único que poderia apedrejar, mas o único que poderia apedrejar, ele preferiu não acusar, mas ele entregou a sua vida para salvar. E ele fala: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Deixa eu te dizer, o evangelho que nós pregamos não é um evangelho barato, é um evangelho de graça. Nós pregamos de graça. O Senhor está dizendo nessa noite: eu não te condeno, vá e não peques mais. O Senhor está nos dizendo: agora pois, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida, ela nos libertou da lei do pecado e da morte. Ele não veio condenar, mas Ele veio salvar. E se hoje você quer se render a Ele, eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero te convidar a render gratidão. Eu quero convidar você a levantar as suas mãos e dizer: